Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e estou aqui para finalizar o nosso treinamento, então a nossa quinta aula, tá bom? Então aqui na nossa quinta aula a gente vai fazer uma atividade aqui, fazendo uso de todo o conhecimento que foi ofertado nesse período que nós estamos trabalhando aqui, nessas 5 aulas, beleza? Então a gente vai montar aqui um projeto, vamos montar um código-fonte para poder atender a manipulação de portas de entrada e saída do microcontrolador no nosso ambiente de simulação, beleza? Então, antes de dar continuidade, é claro, obviamente, eu gostaria de convidar os senhores para fazerem o meu curso de programação de microcontroladores. Então, o curso está disponível para os senhores, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link de acesso para a compra do curso e também vou colocar lá no nosso grupo para que os senhores tenham acesso ao curso, os senhores possam visitar lá o ambiente onde está sendo feita a compra do curso, para que os senhores consigam ver lá a ementa do curso e ver tudo que o curso oferece. Então ele é um curso voltado para iniciantes em programação de microcontroladores. Lembrando aos senhores que hoje, na formação do profissional, seja na área técnica ou na área de engenharia, existe uma deficiência nas escolas de formação técnica com relação à formação nesse segmento, ou seja, nesse componente que é o microcontrolador. Por que isso? Hoje existe uma facilidade muito grande de se ter acesso ao Arduino, por exemplo, que é uma placa prototipadora. Então fica muito mais fácil dispor desse recurso nas escolas de formação do que o microcontrolador propriamente dito. Sem falar também que a mão de obra que demanda, a formação em microcontroladores especificamente, algumas vezes ela falta. Então, por essa razão, convido os senhores para virem aqui e fazerem esse investimento na formação dos senhores. Porque quando você chegar numa empresa, dentro do processo produtivo, em função das ferramentas de qualidade que existem dentro da empresa, existe a necessidade que os projetos ou as propostas de projeto sejam feitas em cima de uma plataforma de microcontrolador específica, como, por exemplo, um PIC ou um ARM, como outros microcontroladores que existem, mas com o próprio microcontrolador num ambiente de desenvolvimento de código que não seja aberto, que seja certificado e garantido por alguma empresa. Por essa razão, é importante que você domine esse conhecimento, que é a programação de microcontrolador, e eu estou trazendo aqui para vocês essa proposta de treinamento em cima do PIC, que é um dos microcontroladores mais conhecidos hoje aí no mercado. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, esse curso, como eu já disse para vocês, ele é um curso que ele vai atender a você que é iniciante em programação de microcontroladores, tá bom? Se você já programa microcontrolador, eu venho trazendo também, mas ainda não está lançado na plataforma, eu estou trabalhando nele, um curso avançado de programação de microcontroladores. Então, para você que está começando, esse é o curso. O curso avançado vai te atender também e eu vou avisar também na comunidade, tá bom? Na nossa comunidade Infinity, nos nossos grupos, quando esse curso já estiver disponível, beleza? Então, é o curso onde a gente vai fazer uma abordagem, primeiro, de hardware do microcontrolador. Os senhores viram aqui que você não consegue programar um microcontrolador se você não conhecer o hardware do microcontrolador. Então, lá a gente vai ver memórias, circuitos osciladores, circuitos de reset, registradores e tudo mais que é importante e necessário para que você desenvolva um projeto em cima de um microcontrolador. É trabalhado também a questão da linguagem de programação. Então, de repente, você pensa, não posso fazer um curso de programação de microcontroladores porque eu não conheço linguagem de programação. Então, aqui você vai iniciar o seu processo de conhecimento e de domínio de uma linguagem de programação. Então, o curso ele roda em cima da linguagem de programação C, beleza? E eu vou ensinar passo a passo, cada passo, para você montar um código em C, toda a estrutura da linguagem de programação em C. Ou seja, os comandos de linguagem de programação, if, else, while, o que são variáveis, o que são funções, toda a estrutura necessária para você desenvolver um código-fonte em linguagem de programação. Tá bom? A gente vai ter também uma abordagem mais profunda dos softwares que estão envolvidos na programação de um microcontrolador, como, por exemplo, o editor, que é o MPLAB X,
o compilador e o simulador, tá bom? Então, vamos trabalhar, vamos usar todos esses softwares dentro do nosso treinamento. Lembrando aos senhores que as práticas efetuadas no curso de programação de microcontroladores, o curso que eu estou ofertando para vocês aqui, ela é desenvolvida não só no simulador, mas também existem práticas reais, que eu faço lá, prática filmada, montando o circuito passo a passo, tá? E ali fazendo o microcontrolador funcionar, manipulando uma porta de entrada e saída para ligar display LCD, display de 7 segmentos, LEDs, funcionamento com chaves, ou seja, informações de entrada e informações de saída, manipulando porta de entrada e saída do microcontrolador. Beleza? Todo o conteúdo do curso, ele é entregue para os senhores numa apostila em PDF. Beleza? Então, deixa eu ver o que mais. Sim, o mais importante, né, o investimento que os senhores farão para adquirirem esse conhecimento. O investimento envolvido nesse curso é de apenas R$ 110, que você pode parcelar em 5 parcelas. Então, senhores, é muito acessível, é um investimento ínfimo para o conhecimento que você vai adquirir e para a vanguarda que você estará tendo domínio desse conhecimento. Lembrando aos senhores, na indústria, na grande maioria das vezes, o que é preciso é o profissional que tem o conhecimento do microcontrolador e não necessariamente, às vezes, o conhecimento profundo de microcontrolador. Por quê? Porque todo conhecimento referente aos projetos que serão desenvolvidos dentro da empresa, você vai adquirindo a experiência, você tem que ter o conhecimento e domínio em utilização dessa ferramenta que é o microcontrolador. Tá bom? No ambiente do curso, os senhores vão deixar as dúvidas de vocês, que são acompanhadas diariamente. Toda dúvida que você deixar lá no ambiente do curso, eu vou responder no outro dia. Beleza? Então, senhores, com relação ao treinamento, é isso que eu queria passar para os senhores. E agora a gente vai aqui dando continuidade na nossa última aula, que é importantíssima aqui, onde a gente vai usar todo o conhecimento adquirido nessas 5 aulas de treinamento aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, observem que eu já estou aqui no ambiente do MPLAB, beleza? Eu já tenho um projeto criado aqui só para essa aula. Então, eu criei esse projeto seguindo aqueles passos que eu já tinha orientado os senhores nas aulas passadas, tá bom? Então, observem que eu tenho aqui 4 projetos criados, mas o meu projeto que eu criei para trabalhar, ele está em negrito aqui. Por que ele está em negrito? Porque é o projeto que está sendo executado nesse momento aqui no MPLAB. É importante gravar, né? Fixar essa condição. Então, os senhores observem que nesse caso aqui, eu estou manipulando o software que a gente manipulou, né, para poder fazer a edição do código-fonte aqui no ambiente do MBLAB. Então, eu tenho aqui já o meu projeto criado, esse é o projeto que eu estou trabalhando, a aula final, e aqui eu já tenho o meu código-fonte. Também já criei o código-fonte, observe que eu estou na abazinha dele aqui, eu coloquei o mesmo nome do projeto, aula final. E eu já tenho algumas linhas de código escritas aqui, que eu já deixei aqui para já adiantar um pouco a nossa aula, para que a aula não fique muito extensa, tá bom? Então, observem que as primeiras linhas aqui eu tenho um cabeçalho. Esse cabeçalho, ele obviamente é um comentário de múltiplas linhas. Então, assim sendo, esse comentário ele é criado entre o barra asterisco e o asterisco barra. Tudo que tiver entre esse barra asterisco e asterisco barra é um comentário. Então, aqui no comentário, eu coloquei o nome do projeto, aula final, beleza? Logo depois eu botei o autor, que sou eu, Roberto Campos. Coloquei aqui a data, né? Eu não cheguei a escrever a data, mas coloquei aqui as barrinhas, né? Para poder separar lá a data, dia, mês e ano. Coloquei o microcontrolador que eu estou trabalhando, 18F4520, e a frequência do microcontrolador que foi adotada aqui nesse projeto, beleza? Então, eu fiz a inclusão aqui das bibliotecas que eu vou trabalhar. Então, se eu vou trabalhar com microcontrolador, eu tenho que inserir no meu código-fonte a biblioteca referente ao microcontrolador que eu vou trabalhar e inserir também aqui a biblioteca de delay. Eu coloquei essa biblioteca de delay porque eu vou usar delay aqui dentro do meu projeto, tá bom? Aqui eu fiz a configuração de bits, são aquelas configurações básicas e necessárias para você configurar o seu microcontrolador para que ele execute no modo padrão
então configurei aqui o oscilador que eu vou trabalhar, o LVP eu desliguei, porque eu vou trabalhar no modo de gravação de 5 volts, o Watchdog Time e o Power Up Time, tá bom? Então aqui são as configurações de bits. Aqui eu tenho o protótipo de uma função auxiliar, porque é só uma que eu vou usar aqui no meu projeto, que é a função auxiliar que eu vou usar para configurar as portas de entrada e saída de dados do meu microcontrolador. Então não se esqueçam, por isso que é importante você conhecer o hardware do microcontrolador. Por quê? Esse microcontrolador, o 18F4520, ele tem as portas de entrada e saída de dados A, B, C, D e E. Eu vou trabalhar com apenas 3 delas, tá bom? Vou trabalhar com a B, a D e a C. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, aqui é o protótipo, né, da minha função auxiliar e é essa que é a função auxiliar de configuração das portas de entrada e saída que eu vou trabalhar. Então, observem que dentro dessa função está aqui o bloco da função config ports. Nessas 3 primeiras linhas aqui, ó, eu estou configurando a porta B de bola. Então, aqui estou zerando a porta B, usando o registrador espelho da porta B. Lembram disso? Então, por isso que é importante conhecer um pouco da memória do microcontrolador, onde estão os registradores de uso específico. Esse registrador port B aqui é o registrador através do qual eu manipulo a porta B do meu microcontrolador. Legal? Então, eu zerei a porta B, limpei o LED da porta B e estou configurando toda a porta B como saída de dados. Lembrando, 0 saída, 1 entrada. Nesse caso, vamos trabalhar como saída. Aqui, nessas próximas 3 linhas de código, eu estou configurando a porta D de dado, tá bom? Então, está aqui, ó, limpei o port D, usando o registrador espelho da porta D. Aqui, limpei o LED, configurei, né, toda a porta D de dado como saída de dados, tá bom? Então, está aqui, ó, tudo 0, 0 saída, 1 entrada. E, por fim, nessas próximas 3 linhas de código aqui, eu estou configurando a porta C do meu microcontrolador, tá bom? Mesma coisa, usando aqui o registrador port C para poder limpar a porta, zerei a porta, limpei o LED da porta C e, por fim, configurei toda a porta C como saída de dados. E essa última linha de código aqui de configuração das portas do meu microcontrolador, eu estou configurando todas as portas para trabalhar com os seus pinos físicos como digitais, tá bom? Então, aqui essa função é só para isso. Eu vou fazer a chamada dessa função aqui dentro da minha função principal, que é onde vai executar o meu programa, tá bom? Então, eu vou pegar logo essa função config ports, vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar, ó, Ctrl V, vou colocar ela dentro da minha função principal, ponto e vírgula aqui, e aqui eu estou fazendo uma chamada dessa função. Então, quando a CPU vier executando o código, que ela cair aqui dentro da função principal, ela vai encontrar uma chamada aqui para a função auxiliar de configuração das portas, ela salta aqui, ó, dentro dessa função, configura as portas que eu vou trabalhar e depois ela retorna para a função principal na próxima linha de código aqui. E o que eu vou botar aqui nessa próxima linha de código? Vou manipular a minha porta B de bola do meu microcontrolador. Essa aqui, ó. Eu quero fazer esses LEDs aqui acenderem e apagarem alternadamente, tá bom? Um aceso, outro apagado, outro aceso, outro apagado. Então, vou voltar aqui no código e vou usar o quê? O registrador port B. Então, ó, escrevi aqui POR, usei as teclas de atalho, Ctrl barra de espaço, e vou rolar aqui, ó, até o meu registrador port B, tá bom? E vou atribuir ao port B em binário, então vou botar aqui, ó, 0B, tá bom? Em binário, o valor 10101010. Dessa forma, eu acendo um LED, apago o outro, acendo um LED, apago o outro. E aí, bota o ponto e vírgula, senão ele vai dar erro. Linha de execução tem que ser finalizada com um ponto e vírgula.
Faço a chamada da minha função delay, então. Então, mesmo esquema. Vou digitar DEL de delay e vou usar as teclas de atalho aqui, Ctrl barra de espaço. Quando eu faço isso, ó, eu já tenho aqui a sugestão, vamos de novo, Ctrl barra de espaço, a sugestão das minhas funções de delay. Então, vou usar essa função 10kTCY, essa daqui, ó, vou dar um Enter aqui, e vou colocar aqui 500, para ela repetir 500 vezes, tá bom? Ponto e vírgula. Então, ó, acendi os LEDs, dei o delay e vou repetir de novo aqui, ó, só que agora vou botar aqui no porte B. Porte B. Vou botar os mesmos LEDs, só que agora alternados ao contrário do que estava na primeira linha, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, em binário, 0B. Eu tinha colocado aqui, ó, 1010. Aqui eu vou colocar 01010101. Então, nessa primeira linha de código, na primeira linha, os LEDs vão acender alternadamente de uma forma, dou o delay. Na próxima linha de código aqui, ó, eles vão acender alternadamente, só que agora invertido, tá bom? E vou dar um delay aqui também. Então, delay, Ctrl barra de espaço, vou aqui no 10kTCY, 500 também. Pronto. Então, dessa forma aqui, eu já estou manipulando a minha porta B. Vou compilar o código, apertei a teclazinha de compilação aqui, vou aguardar aqui o performance da compilação, observei aqui, ó, montagem com sucesso, volto lá no meu simulador e vou gravar o código. Então, eu venho aqui na opção File, cliquei no File, vou aqui em Load X, ou seja, carregar o arquivo hexadecimal, e já vou buscar o arquivo hexadecimal lá na pasta onde eu salvei, conforme já orientei os senhores anteriormente. Então, está aqui o meu arquivo hexadecimal, aula final, dou um duplo clique nele, está aqui, ó, a minha porta B de bola, os LEDs já estão acendendo alternadamente. Beleza? Pessoal, vou fazer a mesma coisa agora aqui na porta D de dado, tá bom? Então, vamos voltar aqui no código, vou fazer essa mesma sequência após a porta B com a porta D. Então, dou o Enter, mesma coisa. Agora, eu vou usar o registrador da porta D de dado. Então, ó, POR, Ctrl barra de espaço, vou buscar aqui o registrador porte D, vou atribuir a ele, através de sinal de igual, em binário, então eu boto 0B de binário, mesma coisa, 1010, 1010, ponto e vírgula. Vou dar o delay na próxima linha, DEL, Ctrl barra de espaço, vou aqui no delay 10K, tá bom? E boto também 500. Dessa forma, ó, ponto e vírgula, já acendi os LEDs da porta D, agora vou acender de novo, só que alternando. Então, de novo, POR de porte, Ctrl barra de espaço, porte D de dado, vou atribuir a esse porte D em binário 0B, agora a mesma sequência de LEDs acesos, só que invertida. Então, agora eu vou começar com 01, 01, 01, 01. Pronto, ponto e vírgula, e dou o delay de novo, ó, delay, Ctrl barra de espaço, 10kTCY, 500. Pronto. Vou compilar de novo o meu código, porque agora eu tenho uma modificação no meu código. Então, clico aqui no compilador, aguardo a compilação, sem erros, código compilado, volto aqui para o simulador. Agora que eu já tenho esse código gravado no meu microcontrolador, só vou regravá-lo, tá bom? Fica mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, em File, clico aqui, em vez de ir na opção Carregar Código, eu vou na opção Recarregar Código. Então, ele já recarrega o mesmo código automaticamente. Cliquei aqui, agora eu vou observar que o porte B acendeu, agora o porte D também acendeu. Agora acende o porte B, depois acende o porte D. Beleza? Muito bem. Agora eu vou manipular, então, esse relé aqui, ó. Esse relé, ele fica no bit, no primeiro bit, se não me engano, no bit 0. Deixa eu dar uma olhada aqui, relé 1, está aqui, ó, RC0. Então, ele fica no primeiro bit da porta C, tá bom? C de casa. Então, vamos lá,
voltando aqui no meu código, eu quero manipular apenas um bit agora, e não a porta toda, não toda a porta C, apenas um bit da porta C. Lembrando que a minha porta C, ela já está configurada aqui, ó, como saída de dados, tá bom? Então, aqui dentro da minha função principal, olha aqui, ó, estou dentro da função principal, eu vou manipular apenas o bit RC0. Então, eu vou escrever, ó, POR, e vou usar as minhas teclas de atalho, Ctrl/espaço, beleza? E vou procurar agora aqui, ó, o porte C, só que no bit, não o porte C todo, como seria o caso aqui, ó. Vou apenas no bit do porte C, dou Enter. Agora, quando eu botar o pontinho, ele já disponibiliza para mim aqui, ó, qual bit eu quero manipular. É o primeiro bit, logo é o bit RC0, esse bit aqui, ó, dou Enter. Pronto. Aqui eu manipulo apenas o bit RC0 da porta C. Então, vou atribuir, né, a esse bit o valor 1. Tá? Aí eu ligo ele, ponto e vírgula, vou dar o delay. Então, ó, DEL, Ctrl/espaço, delay 10kTCY, 500, ponto e vírgula. Aqui eu ligo esse bit, tá? Então o LEDzinho, perdão, o relé aqui, ó, do meu simulador, esse LED aqui que sinaliza que o relé foi habilitado, ele vai acender, tá bom? Ou seja, eu vou ter o meu relé habilitado. E aí, dou um delay, ele vai ficar habilitado um tempinho, e logo depois eu vou desabilitar de novo, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, ou melhor, vamos pegar logo os dois aqui, o delay também, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, ó, no RC0, eu boto ele recebendo 0 agora. Então, eu ligo o relé, desligo o relé. Então, agora, primeiro, acendo a porta B, invertido, acendo a porta D, invertido, vou lá, ligo o relé, desligo o relé. Volto na porta B. Vou ficar dentro desse loop. Então, vou compilar o código, venho aqui na teclazinha de atalho do compilador, compilei o código. Beleza, o código já está compilando, aguardo o término da compilação, código compilado com sucesso, retorno no compilador, aí agora eu vou dar aqui o reload, beleza? E aí já vem essa nova modificação no código. Acendeu o porte B, acendeu o porte D e agora acende o relé, tá bom? Porte B, porte D, agora acende o relé. Acendeu, apagou. Volta para o porte B, troca, volta para o porte D, troca e agora vem para o relé. Apaga. Beleza? Bom, para finalizar aqui essa nossa atividade de manipulação da porta do microcontrolador, eu vou aqui no meu cooler. Vou ligar o cooler agora também. Então vamos ver aqui, o cooler ele está no bit RC2, tá bom? Então eu vou ligar e desligar esse cooler aqui, ó. Então vou lá no meu código, vou manipular o bit RC2. Então, ó, vou fazer essa mesma sequência. Eu vou ligar um pouquinho o cooler e depois vou desligar. O que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, olha aqui, ó, o programador ele usa esses recursos. Vou dar um Ctrl+C aqui, no bit que eu tinha manipulado no RC0, trago aqui para a próxima linha, dou um Ctrl+V. Então, aqui, ó, nessas 4 linhas, aqui é RC0, o meu cooler ele está no bit RC2, só vou mudar o 0 aqui então, ó. Aqui RC2, aqui RC2. Então pronto. Então, ó, vamos separar aqui para ficar bem entendido. Na primeira linha de código, dentro da minha função principal, eu estou chamando a função de configuração das portas de entrada e saída de dados do microcontrolador. Depois, nas 4 próximas linhas aqui, ó, eu estou manipulando, ó, a porta B de bola, tá? Acendendo e apagando os LEDs alternadamente. Depois, nas 4 próximas linhas, aqui, ó, eu estou manipulando a minha porta D de dado do meu microcontrolador, também acendendo e apagando os LEDs alternadamente, ok? Depois, nas 4 próximas linhas, eu estou manipulando apenas o bit RC0, ligando e desligando.
Esse bit aqui é o bit do relé, que liga e desliga o relé. E depois, por fim, eu agora estou manipulando o bit RC2, que é o bit que liga o cooler do meu que está ligado lá nesse pino físico do meu microcontrolador. Então eu vou ligar o cooler um pouquinho, dou um delay, depois desligo o cooler. Tá bom? Para ficar mais fácil de ver, eu vou mudar agora a forma de acendimento das portas, tá? Da porta B. Eu vou botar acende tudo, 1, 11, 11, 11, 11. E depois eu vou botar aqui apaga tudo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Mesma coisa na porta D de dado. Então, 11, 11, 11, 11. Acende todos os LEDs, depois apaga tudo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? Acende tudo, apaga tudo na porta B, acende tudo, apaga tudo na porta D de dado. Depois eu vou lá, ligo o bitzinho do relé, desligo. Depois vou lá, ligo o cooler, desligo. Beleza? Então vamos compilar aqui, ó. Compilei. Uma vez pressionada a teclazinha do compilador, aguardo, né, o final da compilação. Está aqui, código compilado. Volto aqui, recarrego o código, ó. Reload last. Recarreguei, agora já estou de novo. Ó. Acendi todo o porte B, acendi todo o porte D, acendi o relé, liguei o cooler, desliguei, volto no porte B, porte D, ligo o relé, ligo o cooler. Beleza, pessoal? Então aqui eu já estou programando meu microcontrolador, já estou manipulando as portas de entrada e saída do meu microcontrolador. Então, para isso eu precisei conhecer o hardware do microcontrolador, conhecer a memória do microcontrolador, onde eu manipulei os registradores espelho das portas do meu microcontrolador. Precisei conhecer linguagem de programação, onde eu montei o código através do qual eu manipulei as portas de entrada e saída de dados do meu microcontrolador. Precisei fazer uso do editor, no caso da minha IDE MPLAB-X, que é onde eu criei o projeto, onde eu estou criando esse código-fonte, e ainda manipulei aqui o meu simulador, através do qual eu efetuei todas essas práticas aqui que nós aprendemos nesse pequeno e curto curso de programação de microcontroladores. Pessoal, recomendo aos senhores, adquiram o curso, façam esse investimento, aprendam a programar um microcontrolador de forma mais aprofundada para dar a você um rebusque profissional maior, tá bom? Então, aguardo vocês no meu curso de programação de microcontroladores e, mais uma vez, um abraço a todos.